uma vez aqui, estamos no nosso canal, né? Recebendo a Regina, mais uma vez, a Regina Endrigue, que todos que acompanham o canal conhecem, e pela competência dela e pelas apresentações tão úteis que nós tivemos aqui, mas de todo jeito nós vamos fazer mais uma apresentação, e hoje o assunto é de suma importância para os pais, para os alunos, é um assunto que a Regina me solicitou que a gente fizesse, falasse sobre isso, porque ela sente que muita gente não sabe, não conhece, que é em relação ao ensino especial, à educação especial, e dentro dela as salas que tem, né, dentro da escola, dedicadas a essa educação especial. Então, Regina, um prazer muito grande ter você aqui. É muito importante tudo que você tem participado, né? Compartilhado conosco aqui no nosso canal. É um canal que é voltado para isso também, né? Principalmente, que essa divulgação, que são fatos, são momentos que a escola pública vive tão importantes e que às vezes as pessoas não sabem. A Regina é diretora de uma escola pública e ela é uma diretora muito ativa. Ela veste a camisa, né? Veste a camisa da educação pública, e eu acho isso muito legal, é muito importante. Então, Regina, apresente-se mais uma vez, né? E desde já eu agradeço muito, viu? Que não foi nem um convite meu, foi um convite da Regina para participar, porque ela tem essa ansiedade aí, que as pessoas saibam dessa lei, né? Desses momentos, né, que vive a escola pública e muitas pessoas desconhecem. Então, fiquem à vontade aí para a apresentação. Oi, Cleusa, né? Olá a todos aí que irão nos assistir posteriormente. Eu sou a Regina Endrigue, sou diretora de escola, né, da Rede Pública do Estado, e já na direção aí há 20 anos, 33 anos trabalhando no Estado, né? Nós vamos falar aí da educação especial, né? Na condição, mas aí tendo um olhar, né, para o atendimento educacional especializado. Então, nós vamos falar um pouquinho aí da sala de recurso, a questão da modalidade, né, da educação especial, a condição do aluno, né, quando que esse aluno pode participar, né, quando ele faz parte, no caso, né, da matrícula da sala de recurso. Então, existem aí alguns critérios que muitas vezes são desconhecidos, né? Então, a gente vai poder aí falar um pouquinho, né, do que realmente acontece dentro da nossa escola pública e as condições que nós temos, né, o que nós podemos oferecer a esses alunos, né, a família, na condição, sala de recursos e dentro do atendimento, né, pedagógico, aí, um atendimento especializado para esses alunos. Então, vamos lá, né? Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta, né, é essa. Eu também tenho uma curiosidade muito grande, e inclusive surgiu, né, essa nossa conversa através de uma amiga em comum que nós temos e que trabalha nessa sala. Eu fiquei, assim, muito curiosa em saber. Então, o que é realmente essa educação especial que faz parte da legislação dentro da escola pública? Olha, a educação especial, ela já de longa data, ela é alvo assim de discussão, né, de políticas públicas voltadas para a educação. Então, nós temos desde a LDB, né, 9394 de 96, mas a gente pode voltar lá atrás, né, na LDB de 61, né,
5.069, acho. Bom, a LDB de 61, ela já traz a educação na perspectiva da inclusão, né? Então, a gente já tem um longo caminho aí, mas ainda, se a gente analisar, nós estamos, assim, a passos lentos, né? Embora haja, assim, um ponto de vista, tá? Até da questão do Ministério Público, entendendo que nós já nos adequamos, que nós já estamos preparados, né? Mas a questão é muito mais complicada. Então, nós, quando recebemos, primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, que todos os alunos, independente da condição deles, né, apresentar uma deficiência ou um transtorno global do desenvolvimento, ou altas habilidades ou superdotação, ele tem o direito à escola, à matrícula na escola pública e gratuito. Então, isso começa lá. Atualmente, com a modificação da lei, o que nós temos? A criança, né, ela já é obrigada a ser matriculada aos 4 anos de idade, né, para cursar a pré-escola. Aos 6 anos, ele já vai para o primeiro ano. E aí, então, ele vai ter todo o percurso escolar. E, obrigatoriamente, dos 4 anos aos 17 anos, ele tem o direito, né, de frequentar a escola, de ter uma matrícula e participar desse processo, né, de ensino oferecido pela rede pública ou rede privada. E Ô, o que Regina, acontece? Oi. só para perguntar uma coisa que você falou, que eu acho interessante esclarecer. É assim, dependendo da condição dele, o que significa? Olha, no caso, uma criança com deficiência, né? Seja deficiência auditiva, visual, seja um transtorno, né, de desenvolvimento qualquer, qualquer tipo de transtorno que a criança tenha, né? Limitações que ela tenha, que possam dificultar a inclusão social dela ou a aprendizagem dela. Ela tem o direito de ser matriculada na rede, né, pública de ensino. Quando se trata de uma criança, né, com uma deficiência, né, severa ou não, ou deficiências múltiplas, ela vai ser matriculada na classe comum, né? Então, ela vai frequentar a classe comum com todos os alunos da escola. E aí sim ele vai ter este professor que nós chamamos de professor tutor, né? Que é um professor de apoio à aprendizagem, né? Que é o que acontece com essa colega em comum que nós temos, né? Então, o que faz esse professor tutor dentro de uma classe comum, acompanhando este aluno, né? Seja um aluno com autismo, né? Ou um aluno com uma deficiência intelectual, de uma dificuldade de aprendizagem, né? O que ela vai fazer? Então, o Estado ele tem um currículo, este currículo é oferecido a todos os alunos da rede, né? Então, se esta criança ela tem dificuldade, não consegue acompanhar este currículo, então este professor ele vai fazer a adaptação deste currículo para que esta criança, né, que esse criança, adolescente, possa então ter o seu aprendizado, o seu desenvolvimento garantido, né? Então, muitas vezes ele não vai acompanhar a classe dentro daquele currículo que está sendo trabalhado, mas aquele currículo sendo adaptado, ela vai ter a aprendizagem e vai ter o desenvolvimento dentro do tempo dela e das condições, né, com que é permitido que ela possa se desenvolver, né? Aí, além disso, a criança dentro da escola, no caso, a escola que eu trabalho, ela tem a sala de recursos. O que é a sala de recursos, né? A sala de recursos, ela conta com um professor especialista, né, naquela disfunção, no caso, naquele problema que a criança tem, né? Problema, vamos entre aspas, né? Uma palavra assim inadequada. Naquele transtorno, no caso, naquela deficiência que a criança apresenta, né? Então, o que acontece? A criança tem, né, uma deficiência visual, então ela vai precisar de um professor, né, que possa trabalhar com ela, né, aquela situação
de deficiência visual. Então, existe uma diferença entre o tutor, né, e o professor da sala de recurso. Porque o professor da sala de recurso, ele é um especialista, né? Então, para ele trabalhar com um aluno autista, ele tem que ter aí uma formação, uma graduação que permita ele trabalhar com o autismo. No caso, o intérprete de Libras, né? Então, ele vai ter uma formação para poder trabalhar com essa criança. Dentro da classe comum, o que acontece? Esse professor ele vai trabalhar a adaptação do currículo, né? Então, ele vai trabalhar só essa questão. Agora, nós temos crianças que são casos mais severos, né? Que a criança não se alimenta sozinha, ela não se locomove sozinha, ela não consegue, né, ter os hábitos de higiene sozinha. Então, além, né, desse professor tutor de sala de aula, ele vai ter um cuidador dentro da escola. Tá? Então, ele vai ter uma outra pessoa, né? Daí é um funcionário, né, que é contratado de acordo com uma determinação do Ministério Público. Então, essa criança ela vai ter também este cuidador. Então, este cuidador vai se encarregar, se responsabilizar em auxiliar essa criança, né, na locomoção, levá-la ao banheiro, ajudá-la na higiene, né? Em muitos casos, oferecer alimentação, se ela não consegue, né? Ou se servir sozinha, ou comer sozinha. Então, tem todo esse trabalho. Então, existe hoje todo um amparo legal, né, para que essas crianças possam frequentar a rede pública. Só que para que isso tudo aconteça, existe um caminho, né? Não é simplesmente chegar na escola e assim, eu tenho tutor, eu tenho cuidador, né? Então, o que acontece? A questão da tutoria também passa pelo Ministério Público. Tá? Então, a família precisa, é feita uma avaliação, né, pelo professor da sala de recurso, no caso, um psicopedagogo. Também o correto seria um neuropediatra, né, ou um neurologista. Então, precisa de um laudo também, né, juntar os documentos necessários. E atualmente dificultou um pouquinho, né? Então acaba passando, né, necessitando lá de um advogado, normalmente a OAB presta esse trabalho, né? E aí entra com um pedido junto à vara da infância, né? E então o Ministério Público vai determinar que a criança possa ter ou apenas um tutor, né? Se for o caso, só um tutor resolve, ou se ela precisa também, né, de um cuidador. Tá? Então, é um processo assim. Agora, com relação à sala de recurso, então a criança tem o direito de ser matriculada na rede pública regular de ensino, e ela também tem o direito, né, de ser matriculada na sala de recurso. A sala de recurso, que ela tem um professor especialista, ela vai participar das aulas, fazer essas aulas em período contrário, né, ao que ela frequenta na escola. Então, se ela estuda de manhã, ela faz sala de recurso à tarde. Se ela estuda à tarde, ela faz sala de recurso de manhã. E aí a gente começa a ter outros problemas, muitas vezes a questão de transporte, né, que é hoje um dos nossos aspectos assim dificultadores, né? Quando é aluno da própria escola. Regina, o tutor, ele vai estar em qual momento com o aluno? Dentro da sala de aula de manhã ou no período contrário na sala especial? Não, a sala especial não. O professor tutor ele permanece com o aluno no período que o aluno frequenta as aulas regulares. A sala de recurso é alguma coisa assim a mais, né? Ela vai complementar aquela aprendizagem do aluno. Então, vai ser um trabalho assim, é uma sala preparada, né? Ela tem assim, ela é estruturada para receber esses alunos. Então, ela tem todo recursos pedagógicos diferenciados, né, que auxiliam esse aluno no desenvolvimento da aprendizagem. E mais um professor, né, especialista preparado para trabalhar com esses alunos. Né? O tutor, ele permanece na sala comum. Então, o tutor, só para ficar bem claro, porque eu ainda estou em dúvida, o tutor, ele vai ficar dentro da sala? Dentro da sala de aula, assistindo às
as 7 aulas do dia, no caso, né? Ah, Que tem, então ele entra lá. No caso, hoje nós estamos com a escola, né? A gente faz parte do programa de ensino integral. Então, o professor tutor, ele entra às 7 da manhã com o aluno, ele vai até às 14 horas, né? Ele permanece, ele acompanha o almoço, ele está o tempo todo junto com este aluno que ele cuida. E cada tutor cuida de um aluno, né? Especificamente, assim, acompanha o desenvolvimento, o trabalho, toda assistência a um único aluno, cada tutor. então, eu vou voltar um pouquinho na nossa conversa para tirar uma dúvida. Vamos simular, pensar que eu sou mãe, o pai de um aluno que vai entrar numa escola pública e está com problema, né? Não, Sim. problema não, ele é especial. Isso, uma Então, criança especial, o isso. primeiro passo é procurar a promotoria. Ó, o primeiro passo é, na verdade, a avaliação psicopedagógica, né? No caso, as professoras da sala de recurso, elas são aptas a fazer essa avaliação, né? Ah, tá. Então, aqui no nosso município, elas visitaram assim várias escolas, realizaram várias avaliações. Então, primeiro passo, assim, elas chamam, né, o pai, a mãe, ouvem a família, perguntam desde a gestação, né, para ter uma avaliação, né, de como é a família, de como ocorreu, né, a gestação, o nascimento, enfim, todos os cuidados. Posteriormente, também a questão do médico. Então, existe uma grande falha, aí eu vou me reportar exclusivamente, né, a questão assim, do município, porque o município de Amparo oferece, né, no caso, a tutoria, esse apoio aos alunos. E uma das coisas que nós temos como problema é o quê? O aluno chega na rede estadual, né, entendendo que é o mesmo processo do município, porque o Ah, município não precisa, o município, quando detecta o problema, a situação da criança, no caso a deficiência, né, ele não necessita, né, na verdade, que tenha um laudo. Então, muitas vezes a criança percorre desde a creche, a pré-escola, sem esse laudo, e faz o Fundamental 1, né, sem esse laudo. E, de repente, quando ele chega para nós, né, no caso, no Fundamental 2, aí começa o problema, porque muitas vezes esse processo é demorado. Nós não temos um neuropediatra no município, né? Muitas vezes a família também não tem assim conhecimento, tem dificuldade por questões de trabalho, de encontrar, né? De se dirigir aí a procurar as repartições de saúde para conseguir auxílio. Então, a gente acaba tendo casos de alunos que necessitam de apoio, né? E não tem. E também temos casos de famílias que não aceitam, né, de repente, a deficiência que a criança tem, né? então, Então, quer dizer, é todo um processo. então, Regina, essas famílias, esses alunos aí, que precisam, e estão no processo aí e que não têm agilidade, eles ficam dentro da sala, né? Sim, E de uma sim, forma assim, sem essa assistência, mas eles entram na escola e assistem às aulas, só que eles sim. não têm assistência ainda, porque Isso, poderá ter se houver essa agilização, se os pais forem atrás, é isso, né? Eu sim, acredito que seja assim. Se houver um existe assim, comprometimento maior aí. na verdade, nós temos que pensar o seguinte, ainda, quando a gente fala da educação inclusiva, né, a educação inclusiva, ela tem a questão da segregação, né, tem a questão da integração e tem a questão da inclusão. Então, é uma situação, assim, muito complexa. E também tem a questão, assim,
existe todo um fator cultural dentro da nossa sociedade, né? Porque quando a gente fala de incluir, né, a gente tem que pensar na inclusão não só dentro da escola, mas na inclusão social do indivíduo. Sim. Pensar no futuramente, no preparo, né, para o mercado de trabalho, quer dizer, existe toda uma situação onde realmente nós temos que buscar inserir esse indivíduo na sociedade. E muitas vezes nós nos Prepará-lo, né, como deparamos cidadão, né? Prepará-lo isso, como cidadão. e muitas vezes a gente se depara com a questão do preconceito, né? A não aceitação da família, né? Você percebe, é nítido que a criança tem lá uma dificuldade de aprendizagem, né? Um transtorno de desenvolvimento, e, de repente, a família, você busca orientar, conversar, falar, mas não existe, assim, uma aceitação. Então, é aquele aluno que tantas vezes, né, dentro do processo educativo, ele acaba não acompanhando. Então, aí nós acabamos por recorrer, né, pedindo ajuda aí aos nossos parceiros, né, conselheiros tutelares, enfim, mobilizando a família, e mesmo assim é um processo lento, às vezes demora, né, às vezes você leva 1 ou 2 anos, né, para conseguir modificar alguma situação. Enquanto isso, a gente tem, né, um processo ensino-aprendizagem, uma criança, no caso, um adolescente, muitas vezes se prejudicando. E outra coisa que acontece também, muitas vezes, a gente recebendo alunos de outros municípios, né, a não informação, né, até por parte das próprias escolas. Há poucos, né, tempo agora, eu recebi um aluno de uma cidade um pouco longe da nossa, né? E a criança, com todos os laudos, né? A mãe chegou falando, né? De todas as dificuldades do aluno, com os relatórios médicos e etc. E nunca foi informada, no caso, que a criança tinha direito a uma tutoria, né? Então, aí nós fizemos a orientação e o encaminhamento para que a mãe, então, né, pudesse, assim, obter esse auxílio, e não sabendo, né, que se trata de um direito, né, da pessoa, da criança com a deficiência, porque nós temos que pensar o quê? A deficiência, a gente caracteriza como deficiência aquilo que ela tem a longo prazo, né, que ela vai carregar por toda a vida, né? Então, nós precisamos realmente ter um olhar sério e responsável para essas, né, crianças, para esses adolescentes que são portadores, não pode mais usar o termo também, né, que tem, né, uma deficiência, né, embora a gente encontre lá na LDB 9394, né, de 96, o termo portador, ele foi tirado, né, porque ninguém é portador. Portador é quando você carrega alguma coisa, né? Então, a criança, ela tem uma deficiência, ela tem um transtorno, ela tem altas habilidades, né? Então, ela não é portadora de algo, ela tem, né? E são características, né? Que são carregadas, levadas por toda a vida, né? E a gente tem que pensar, né? Eu sempre falo muito, eu penso muito né, quando o Paulo Freire dizia, né, a questão do saber, né, que existe o saber, né, não o saber mais ou o saber menos, né, mas o saber, e que todos aprendem, né, é que de repente a gente quer que aprenda de uma maneira, do nosso jeito, mas a capacidade de aprendizagem, seja visual, seja sensitiva, seja olfativa, então, depende né, do transtorno, do problema, da deficiência, na verdade, que tem a criança ou o adolescente. Todos são capazes de se desenvolver e de aprender, né? Então, a gente tem que respeitar isso e dar às pessoas as oportunidades e as orientações, né? E o respeito que cada um merece. Então, eu acredito que o pai procurando a escola, ele vai receber todas as orientações, claro.
Agora, voltando assim, é uma lei, né, que E ela muitas, vai, várias. várias leis sobre o assunto, muito importante isso. Agora, eu fico imaginando, né, se tem atendido os professores, tem professor suficiente, capacitado para trabalhar nessas classes? Será, existe assim uma verificação de que o resultado tem sido bom, tem cada vez mais melhorado em relação a isso, e na questão de procura, na questão de formação de professores. Você tem essa visão assim? Olha, existe uma grande falta de professores, né? A formação é extremamente deficitária, isso é uma coisa muito nítida, né? Quando eu converso com os pais, né, ou mesmo fazendo reuniões, uma coisa que eu falo muito para os pais para que observem o desenvolvimento dos filhos, a aprendizagem dos filhos, né? Que isso tem que se evidenciar dentro do percurso escolar, né? A criança tem que ter um desenvolvimento cognitivo, isso é fato. Então, mas a gente percebe assim, faltam, né? Intérprete de Libras, falta professores especialistas, sala de recursos mesmo, né? No caso, falta pessoas para atribuição de aulas, como falta professor em toda a rede, né? E quando nós vamos para, né, a questão da educação, para o atendimento educacional especializado, né, falta mais ainda, com certeza falta bastante, né? Mas eu penso assim, que nós precisamos continuar lutando. O que não pode é a gente, assim, desistir e, de repente, entender que pode, né, mudar alguma situação, começar a deixar de lado, né? Eu acredito, assim, que nós estamos dentro de um processo ainda, embora né, eu tenha ouvido até do próprio Ministério Público, né, numa videoconferência, que essa questão da inclusão já está, assim, resolvida, que os professores já estão preparados hoje. Não é verdade, né? Porque, de repente, você tem um aluno, por exemplo, um autista, e ele ele é muito, de repente, assim, ele anda muito pela sala, ele grita, ele corre, né? Então, ele acaba caindo numa questão de indisciplina, acaba gerando lá uma dificuldade de organização da sala, e muitas vezes o professor, não só o tutor que acompanha o aluno, como os demais professores que atendem a sala, acabam, né, tendo dificuldade e não saber o que fazer. Exatamente por quê? Porque existe um despreparo ainda do corpo docente. Então, nós percebemos assim, nós ainda, do meu ponto de vista, nós ainda estamos engatinhando dentro do atendimento educacional especializado, né, voltado aí para a questão da inclusão de pessoas com deficiência, né? O Então, que é nós uma temos pena, aqui. né, Regina? Porque, Sim, sim, mas por outro lado também, eu percebo, né, conversando com você, conversando com outros professores, e é por isso também que nós estamos fazendo esse vídeo, que também há uma ignorância dos pais, né, em relação a isso. Ignorância que eu digo é que eles não sabem que existem essas possibilidades. Então, é sim, importantíssimo que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, divulgar, ajudar a divulgar isso, né? sim, Que com toda a competência que tem um professor, né? Com todo o trabalho que ele faz em sala de aula, com certeza, e a escola também, né? Os dirigentes das escolas, com certeza, diante da sensibilidade de todos, vão ajudar essa criança.
porque vão encaminhá-la para o melhor. Então, é muito importante que tenha essa divulgação, né? Pelo que nós já conversamos, né, Regina? Existe, Sim. existe a lei, a criança pode ser amparada e muitos dos pais não sabem disso. Isso eu acho que É, é o fator que mais preocupa, né? eu vejo assim, sabe, ainda nós estamos, né, nos adequando. A gente tem que pensar, é aquilo que eu falei, né, a questão da integração e a questão da inclusão, né, é diferente integrar e incluir. Muitas vezes nós temos o aluno integrado dentro da sala, né, mas ele não está incluído em todas as atividades, de repente ele não consegue, né, então o professor muitas vezes não sabe ainda fazer a adaptação correta das atividades, né? No caso, o professor tutor, né? Ele tem dificuldade com relação a isso. Nós temos também, muitas vezes, problemas com relação às famílias de outros alunos, né? Quando você tem um aluno com um transtorno dentro da sala, um transtorno global de desenvolvimento, né? Então, muitas vezes, ele tem um comportamento diferente em virtude, né, da deficiência dele, e muitas vezes o que acontece? Os alunos da sala, alguns alunos até reclamam para os pais, né? Aí os pais acham que você pode, né, tomar providências, né? E aí você explica todo o processo. Então, isso melhorou nos últimos anos, né? Isso diminuiu bastante, foi um avanço que nós já tivemos, né? Então, eu vejo que hoje já existe uma aceitação maior, né, desses alunos. E como se diz, né, é uma educação especial feito para pessoas muito especiais, né? Sim. Porque são crianças diferentes que têm uma convivência assim que nos enriquece muito, né? Sim. E que nos ensina realmente são desafios que você enfrenta no seu dia a dia, né? Desafio da Principalmente educação. quando você tem assim, né, algumas dificuldades maiores. Muitas vezes você, né, porque as escolas começaram a se adequar para receber esses alunos há pouco tempo, né? Pois é. Por É, isso que eu perguntei, desde que começou até agora, é quais são os pouco avanços. tempo. Porque, na Então, porque verdade, para mim é algo novo, assim. Não tão então, há pouco novo. tempo, É, porque na verdade as escolas começaram a se adequar, né, a colocar o piso lá, né, aquele piso saliente, né, no caso para pessoas cegas, o corrimão para a pessoa, o banheiro para deficiente com portas mais largas, a questão das rampas. Então, a acessibilidade é uma coisa que está acontecendo há pouco tempo que começou uma mobilização da sociedade no sentido de acessibilidade, e as escolas, né, se adequando, né, também há pouco tempo para poder receber esses alunos. Então, quer dizer, existe todo um processo. é Eu verdade. acredito, assim, que a sociedade avançou, né, do meu ponto de vista, aconteceram avanços, receber esses alunos na escola, porque até alguns anos atrás, essas crianças, elas não tinham acesso, né? Embora a escola que eu trabalhe, o Rangel Pestana, teve a primeira sala de alunos, né, que era, na época, era a classe de alunos deficientes, né, foi em 63, né, foi quando teve a lei lá 5692 mesmo, de 61, né, não, a 4.024, na verdade, 61, a 4.024 de 61, a 5692 é de 71. Então, em 61 já se previu essa questão da inclusão. Então, em 63, a escola já teve a primeira classe, né? E eles chamavam classe de deficientes mentais, né? Era uma classe, exato. E também essas crianças acabavam assim não tendo uma avaliação, né? O professor de repente achava que a criança não aprendia, tinha dificuldade, mandava para essa sala. É. Então, muitas crianças que passaram por essas salas, no caso, eu falo, né, da escola que eu trabalho, mas isso aconteceu muito na rede do Estado.
A criança não tinha nenhum tipo de deficiência ou nenhum tipo de transtorno. E, de repente, ela ficava nessa sala, né? Por um tempo e acabava depois migrando para outra. Sim, Então, foi um longo processo. Se você pensar de 63 até agora, né, nós obtivemos muitos avanços, né? muito. Muitos avanços, Isso, mas a isso, passos lentos. É, isso daí é muito importante, é que todos saibam, né, que existem essas salas, existem tutores, existem professores, embora com deficiência em número, né, dessas pessoas, com cursos de capacitações ainda a desejar, mas a gente fica muito feliz em saber que esse trabalho é feito. Isso é muito importante. Eu quero agradecer muito a sua presença. Você não imagina aí quanto você foi útil para as pessoas. Espero que muitas pessoas nos ouçam. Eu peço para as pessoas que divulguem, né, o canal, que assim elas podem prestar uma assim, elas estão fazendo um serviço assim de utilidade mesmo para os pais, divulguem aos pais, para que eles assistam essa gravação, que foi muito útil. Eu muito obrigada, Regina, por você compartilhar esse conhecimento seu, né? Essa sua atuação, né? Eu espero que as pessoas se inscrevam no canal e que possam assistir, ver esse vídeo de tamanha importância. Eu vou deixar agora para as suas considerações. Obrigada. Bom, Cleusa, fico lisonjeada aí com as suas palavras, né? E eu vejo assim, o que eu posso deixar de mensagem é que as pessoas, né, possam reconhecer os seus direitos, né? E que a educação inclusiva, ela existe, ela acontece dentro das nossas escolas e nós precisamos avançar dentro da educação inclusiva. Então, eu acredito assim que, enquanto direito das crianças, dos adolescentes, né, jovens, nós não podemos negar esse direito que todos têm. Então, cabe a nós, enquanto sociedade, cabe às famílias, né, lutarem por aquilo que realmente é de direito, tá bom? Eu parto do princípio que nós estamos aqui para ajudar, orientar, formar pessoas, né, e contribuir para uma sociedade melhor, com certeza. Muito obrigada, Regina, e espero que nós Obrigada. tenhamos mais momentos importantes como esse. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, agradeço muito você. Obrigada.